Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, ainda no nosso cenário aqui, mas fiquem atentos que logo estamos com o cenário normal como sempre. Vou trazer um vídeo aqui que vocês já estão vendo aí no título, bem interessante sobre a gente analisar, por exemplo, reality shows. O que a gente tem de sucesso e o que a gente tem de insucesso dos realities de música. Então eu vou trazer aqui alguns artistas para vocês que participaram de reality shows e fizeram sucesso. Bem, eu trouxe aqui alguns artistas que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que participaram de reality shows e fizeram sucesso. No caso, não especificamente sucesso no reality, mas que de alguma forma de ter participado daquele reality show foi importante para a carreira deste artista. O primeiro grande artista, né, dessa leva de artistas que fizeram sucesso foi a cantora Kelly Clarkson, ou Kelly Clarkson, né, como a pronúncia se diz lá nos Estados Unidos. A Kelly teve sua participação na edição de 2002 do American Idol, que pode corresponder aqui como o Ídolos, que foi exibido pela Record. É um formato, né, que foi criado lá nos Estados Unidos, foi para alguns países depois, mas o país que teve mais sucesso e que revelou grandes artistas foi justamente nos Estados Unidos. A Kelly foi muito elogiada pelas suas performances na época e as suas apresentações eram das mais esperadas para aquela edição. Se eu não me engano, foi uma das primeiras edições do American Idol e logo assim de cara eles descobriram ela e todo o público que estava assistindo e que acompanhava as apresentações queria muito ver a Kelly se apresentando. Ela fez apresentações de Aretha Franklin, Celine Dion, Madonna, Marvin Gaye e Etta James. E o que a gente pode analisar sobre a carreira de Kelly é que isso foi muito importante para ela. Foi um grande boom para a carreira dela. Claro que assim, não logo em seguida, né? Ela teve o seu destaque, logo ela já lançou álbum e a gente sabe, né, o grande sucesso que ela teve com Session Been Gone, Breakaway, My December, que foi um álbum assim meio controverso na época, e atualmente ela continua fazendo sucesso. Coincidentemente ou por destino, a ironia da vida, ela se tornou técnica no The Voice dos Estados Unidos. Agora a gente parte para um grupo que eu acho que todo mundo também soube na época que saiu de um reality show, que foi o One Direction. Eles foram descobertos em 2010 no X Factor e foi um fenômeno logo que eles se formaram. O interessante da história do One Direction é que os meninos todos fizeram apresentações solo, né? Eles queriam continuar dentro do programa de maneira solo, mas eles não passaram. A ideia que se tornasse um grupo veio dos jurados do Simon Cowell e da Nicole Scherzinger, de que eles formassem esse grupo. O nome One Direction veio da ideia do próprio Simon e do Harry Styles. E aí eles fizeram muito sucesso nessa edição e eles terminaram na terceira posição. Na mesma edição daquele ano, nós tivemos a cantora Rebecca Ferguson, que eu trouxe para vocês aqui para a sua playlist dela. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, que ela foi a vice-campeã daquele ano. Os meninos fizeram apresentações de músicas de Elton John, Rihanna, Beatles e Snow Patrol. Partindo para agora um cantor, um ano antes, em 2009, lá no American Idol, nós conhecíamos o cantor Adam Lambert, que ficou, naquela época, no segundo lugar na sua apresentação no American Idol. Logo em seguida, Adam lança o álbum For Your Entertainment, que foi o grande boom da carreira dele, que ele ficou cada vez mais conhecido. O Adam tinha um estilo meio excêntrico, digamos assim, que ele era aquele artista de pintar o olho, de que usava roupas meio emo, mas que ele se destacava, logicamente, por sua grande potência vocal. Só que naquela época do American Idol, ele não foi um dos grandes fãs, assim, do Simon, né? O Simon não gostou tanto, assim, dele, não
não foi com a cara dele na época, né? Mas que ele tinha sido ali o preterido de muitos, que ele gostaria, né, de estar ali. E durante as suas apresentações, ele cantou músicas do Queen, do Led Zeppelin, do Aerosmith e muitos outros. Corta-se num futuro, o Adam acaba sendo convidado por 2 integrantes do Queen a fazer apresentações no mundo todo numa turnê meio que comemorativa sobre o sucesso da banda. Pra você ver como que as coisas são até irônicas em relação a isso. No caso, ele esteve ao lado aqui, né, nas minhas informações que eu tenho aqui, do Brian May e do Roger Taylor, integrantes do Queen, em apresentações que eles fizeram em 2012, 2014 e 2015. E em 2015 eles fizeram uma apresentação no Rock in Rio. Agora a gente passa aqui para alguns artistas que eu não sei se vocês se lembram tanto assim. Alguns podem ser que a gente se lembre, outros podem ser bem interessantes a gente falar. A primeira artista que eu acho interessante a gente falar aqui, que eu particularmente não lembrava que ela tinha participado, foi a atriz e, na época, cantora Marjorie este ano. Mas onde que a Marjorie participou, Nicolas? A Marjorie este ano esteve no reality show Popstars do SBT em 2002 para ser uma das integrantes do Ruge. Sim, a gente até vê na internet, depois eu posso até trazer um frame ou deixar o link aqui para vocês na descrição, justamente da entrevista, né, daquele depoimento que os artistas dão, né, dos integrantes, dos concorrentes dão, e justamente a Marjorie este ano acaba participando desse depoimento, falando e tal. A Marjorie, logicamente, não acaba avançando de fase, só que aí a vida dela se torna uma outra coisa, né? Logo em seguida, 2 anos depois, quase 2 anos, né? Em 2003, ela acaba fazendo um teste na Rede Globo e acaba participando da novela Malhação. Na época, ela formou a Vagabanda, ela também se enveredou na parte artística de música também, lançando ao menos 3 CDs na época, mas atualmente a Marjorie não tem assim uma desenvoltura com a música e ela está preferindo atualmente só fazer atuações. Lembrando que a Marjorie ficou conhecida posteriormente a isso em participações de novela como Lado a Lado, A Vida da Gente e atualmente na série Sob Pressão, aonde a série também já foi indicada ao Emmy Internacional. Para quem se lembra de Carly Rae Jepsen, a cantora de Call Me Maybe, a Carly também foi descoberta por um reality show. Foi a versão canadense do American Idol, o Canadian Idol, em 2007, onde Carly fez sua participação. Nas informações que eu descobri sobre a Carly, né, justamente sobre a questão do reality show, eles não dão uma informação se ela realmente ganhou o prêmio na época, né, se ela levou o prêmio para casa. O que se fala é que logo em seguida que ela participou, né, do reality show, ela assina com as gravadoras Fontana e Maple Music para o lançamento do seu primeiro álbum. E aí é onde ela viraliza com Call Me Maybe, né, que a música tocou muito na época, virou, se a gente fosse analisar hoje, seria trends no TikTok, no Instagram, para vocês verem como que as redes sociais naquela época eram assim obsoletas. Eu acho que no máximo que a gente tinha era o Orkut, que a gente podia mexer um pouco e tal, mas Instagram, Facebook, nem o TikTok não existiu na época. Porque o Facebook estava nascendo, quase, mas ainda estava bem longe disso. A Carly depois ficou um pouco afastada dos holofotes, voltou com a música Run Away With Me, mas hoje a Carly está num, vamos dizer assim, num plano mais indie, mais underground, justamente porque ela não quer essa visibilidade toda que ela teve. Disseram, né, tem boatos aí na internet, de que ela, assim, ela se abdicou dessa fama muito grande justamente pelo viral que foi de Call Me Maybe. Ela ficou até meio um pouco assustada e preferiu que a carreira fosse mais no underground, mas ela continua fazendo sucesso e ela continua lançando músicas. Passando um pouco aqui para o Brasil, para quem se lembra da participação do Chay Suede. Gente, o Chay foi de reality show, sim. O Chay esteve na versão Ídolos de 2010, posteriormente corta para 2010 com o Ídolos. Mas aí o Chay não tem esse grande destaque quando a gente vê agora. Posteriormente ele participa da versão brasileira de Rebelde
lançada pela Record e que todo mundo fala aí que ele evita, né, de falar sobre dele ter participado dessa versão. Vai fazer o que, né, gente? Infelizmente ou felizmente, foi ali onde o Chay começou. O Chay depois ficou conhecido por várias participações em novelas na Globo, como a questão de A Lei do Amor, Império, também sendo protagonista da novela Novo Mundo e atualmente, né, por todo mundo babar um ovo gigantesco pelos biscoitos que ele posta no Instagram, né, gente? Mas, enfim, ele é casado com Maiana Neiva e tem um filho com ela. Não sei se atualmente ele vai participar de alguma novela, não vi nada dele escalado, mas o Chay acaba tendo esse boom maior na sua carreira quando ele vem a participar e a atuar em novelas na Rede Globo. No caso, Rebelde revelou, né, alguns artistas para a Globo, como foi o caso da Sofia Abraão, da Lua Blanco e também da Mel Francoviac. Mas no caso, a Mel acabou indo também para outros lados. Arthur Aguiar também foi da versão Rebelde de Record. Ele seria meio que o Diego. Quem também surgiu do American Idol em 2004 foi a cantora Jennifer Hudson, e ela também chamou bastante atenção. Depois do fenômeno Kelly Clarkson, o segundo maior fenômeno de American Idol é Jennifer Hudson. Ela acaba ficando só na 7ª posição do American Idol, mas em 2006 ela ganha a oportunidade de participar do filme Dreamgirls, e ela é aclamada pela indústria. Por mais que o Dreamgirls tivesse a Beyoncé como a atriz principal, Jennifer Hudson leva para casa o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme. E olha que a lista dos prêmios de Jennifer Hudson não são poucos. Ela já ganhou um Globo de Ouro, um BAFTA, um Grammy, um Satellite Awards e um SAG. Acho que é assim que fala, SAG. E atualmente ela interpretou Aretha Franklin no filme Respect, que também tô falando aí que ela pode ser indicada a alguma coisa. Só lembrando também que na época que ela participou de American Idol, ela era gordinha. Eu não sei em que momento que foi ali que ela teve essa mudança de corpo, não sei se foi alguma coisa da indústria que cobrou ela de ser mais magra, mas a Jennifer acaba emagrecendo de uns tempos pra cá. A Jennifer também esteve como jurada em 2 versões do The Voice, da versão The Voice dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Não sei se ela participou do da Austrália, mas eu sei que ela participou desses 2. E o último artista pra gente trazer aqui, que esse me surpreendeu, eu não lembrava, e eu quero saber se vocês aí lembravam de Thiaguinho. Lembra Thiaguinho, cantor, ex-cantor do Exalta Samba, atualmente está com carreira solo, ficou casado, né? Esteve um tempo casado com a atriz Fernanda Souza. Thiaguinho surgiu no reality show Fama da Globo em 2002. O Fama era mais ou menos uma coisa tipo Big Brother Brasil. Eles ficavam isolados numa casa, né? Trancafiados numa casa, e só que eles, em vez de só viver a vida, né, e só coisa boa e tudo tal, eles trabalhavam o canto para eles poderem se apresentar para jurados, e aí eles eram escolhidos ali e no final havia um vencedor que ganhava o grande prêmio. Não sei exatamente se o Thiaguinho ganhou alguma coisa, mas o reality show Fama foi o grande pontapé para o cantor. Em 2003 ele participa, né, ele entra como integrante do Exalta Samba e logo em seguida ele se torna o cantor principal do grupo. Thiaguinho ficou no Exalta Samba até 2012, quando saiu do grupo e foi fazer carreira solo. Com o Exalta Samba ele lançou 10 álbuns e desde então até a sua carreira solo, né, do fim do Exalta Samba até hoje, ele já lançou sozinho 11 álbuns e 4 DVDs. Thiaguinho também venceu o Festival Nacional da Música e 4 prêmios Multishow. E atualmente aí ele está vivendo a vida desse jeitinho dele, mas pra mim foi um destaque que eu não lembrava do Thiaguinho dentro do reality show Fama. Eu acho que deve ter durado 2, 3 temporadas também. O formato não agradou muito as pessoas na época. Agradou na primeira temporada, né? Depois na segunda temporada, quando a Globo tentou dar umas mudanças no formato do Fama, não
deu muito certo, né? O Fama, ele é até uma coisa anterior a Big Brother, né? Enquanto o Fama tava naquele auge, né? O Big Brother ainda tava engatinhando, mas aí o Big Brother continua e o Fama acaba deixando de existir. O que vocês acharam dessas curiosidades? Algum desses artistas você sabia que tinha sido de reality show? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. É isso, gente. Artistas que participaram de reality shows, fizeram sucesso e estão aí até hoje. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.